Boa noite. Pode tomar o teu lugar, por favor, fique à vontade. Se você trouxe a tua Bíblia, já se prepare, quem sabe com algum material de anotação também. Hoje é um dia muito especial para mim também, por estar aqui no Centro Apostólico, tendo a honra, a alegria de ministrar a Palavra de Deus, estar junto com todos vocês, também como Rede Apostólica. Então, pastor e profeta Eneida, muito obrigado, é uma honra também, em nome do apóstolo, agradeço o convite do apóstolo Ricardo e todos vocês. Para mim, realmente é muito especial estar aqui. A Rede Apostólica tem crescido tanto, tem avançado tanto, hoje em tantas dezenas de cidades, cultos acontecendo. Ontem nós tivemos libertação coletiva aqui, né? Tivemos Academia Apostólica em Santa Cruz, tivemos seminário de discipulado em Canoas, tivemos tantas coisas acontecendo e tem sido tão gostoso participar daquilo que Deus tem feito, tão prazeroso, tão honroso para cada um de nós. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: é uma grande honra podermos servir a Deus, podermos conhecer a Deus. Diga assim: te alegra demais pela oportunidade que tu tem de fazer parte do reino de Deus. Tantas vezes a gente, no início, especialmente da nossa caminhada com Deus, por vezes achamos que estamos fazendo um favor para alguma pessoa que nos convidou de ir à igreja ou de ir à célula com a nossa presença, e logo depois que a gente começa a conhecer a Deus, começamos a perceber a sua grandeza, a sua palavra, começamos a perceber o seu projeto, o seu destino. Parece que isso de forma muito rápida se inverte dentro de nós, e nós começamos a nos sentir tão honrados, tão gratos por poder servir a Deus, esse Deus maravilhoso que tem confiado em cada um de nós um grande projeto, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações. Para cada um de nós, Deus tem um propósito grandioso, e se nós colocamos o nosso coração nisso, colocamos a nossa expectativa nisso, se nós depositamos fé naquilo que Deus tem para nós por meio da sua palavra, a nossa vida é completamente transformada. Então é sobre esse Deus e sobre essa palavra que eu gostaria de ministrar hoje contigo. E se você puder abrir tua Bíblia no Salmo 126, nós estaremos projetando também. A palavra que eu quero ministrar hoje é intitulada como Novas Realidades. Novas realidades que Deus constantemente tem para a tua vida e para a minha vida. Nosso Deus é um Deus que não simplesmente está interessado em resolver alguns problemas, em diminuir o sofrimento, em fazer com que aquele que está tirando a nossa paz seja de alguma forma amenizado. Deus é um Deus que está sempre produzindo novas realidades. O nosso Deus é um Deus que traz à existência a sua palavra e o seu poder para atuar por meio das nossas vidas. Então, por meio da tua vida, Deus tem algo tão poderoso para liberar e produzir novas realidades constantemente. E sobre isso, e como que isso acontece, como que se torna algo tão normal e vívido em nossas vidas, que a vida com Deus seja uma vida alegre, seja uma vida prazerosa, seja uma vida cheia de esperança, seja uma vida que desfruta de novas realidades, é o que eu quero falar hoje contigo. Então, se nós pudermos ler Salmo 126, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, foi como um sonho. Em outra tradução, diz assim o salmista: nós estávamos como quem sonha. E esse texto me chamou a atenção quando eu estava estudando a palavra de Deus, sobre por que está escrito dessa forma, como que o salmista chegou a essa conclusão. Então comecei a estudar o contexto do que estava querendo dizer através desse salmo da palavra de Deus. E se nós formos ver esse relato de que o salmista declara que Deus trouxe eles de volta do cativeiro, você precisa prestar atenção no contexto do que está acontecendo na história do povo de Deus aqui. O povo de Deus havia sido levado embora da sua terra. O povo de Deus havia sido levado, expulso da sua própria terra, da sua própria casa. Havia perdido as esperanças daquilo que era a sua vida normal. Havia sido levado para um lugar estranho, com uma cultura estranha, sendo imposto uma vida completamente diferente,
tendo que suportar idolatria a outros deuses, tendo que se adaptar de forma forçosa a viver a vida de uma forma muito mais difícil e que não era aquilo que Deus havia estabelecido para eles. E isso então aconteceu com uma geração inteira do povo de Deus e depois também com os seus filhos, e por décadas eles acabaram vivendo uma vida de sofrimento. Logicamente era consequência desse povo no passado ter se afastado de Deus. Então sempre que nós nos afastamos de Deus, Satanás, como a palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,8, está sempre pronto como um leão rugindo ao nosso derredor, buscando uma oportunidade que possa nos tragar, que possa trazer destruição, que possa trazer problemas, que possa trazer dificuldades. E na palavra de Deus não foi diferente. Esse povo, que é o povo escolhido por Deus, se afastou de Deus e agora se viu em uma vida emaranhada de problemas, e anos estavam se passando, e agora tudo o que Deus havia prometido para eles apenas se tornava como um sonho. E essa palavra sonho é o que eu gostaria de trazer hoje de forma muito profunda, o contexto do que a Bíblia fala como sonho para produzir novas realidades. Se nós vermos no idioma hebraico em que foi escrito o Salmo 126, essa palavra sonha, ou melhor dizendo, o verbo sonhar, é a palavra halam, e essa palavra significa vincular-se profundamente. Diga assim comigo: sonhar é vincular-se profundamente. Também tem um outro sentido essa palavra sonhar, que significa se tornar forte. Então diga assim comigo: quem sonha se torna forte. E quando nós aprendemos então essa conotação diferente de o que é sonhar dentro da palavra de Deus, eu quero agora te fazer pensar um pouco na ilustração dos nossos sonhos, aqueles sonhos que acontecem enquanto nós estamos dormindo. Quando nós estamos sonhando, nós conseguimos fazer uma separação do que é real e o que não é real? Quando nós estamos sonhando, será que nós conseguimos dizer assim: não, mas isso aqui é só um sonho, daqui a pouquinho eu vou acordar e a minha vida vai estar diferente de novo, eu sei que na verdade isso é fictício, eu não estou vivendo isso de verdade, daqui a pouco eu vou acordar, então vai voltar tudo ao normal. Alguém de nós consegue perceber, quando está no meio de um sonho, que aquilo não é de fato a realidade das nossas vidas? Alguém consegue perceber isso? Muito difícil. Normalmente, quando nós estamos sonhando, nós estamos então vinculados profundamente a uma realidade que na maioria das vezes é uma realidade diferente da realidade do nosso dia anterior, por exemplo. Quando nós estamos sonhando, nós entramos e mergulhamos dentro de uma nova perspectiva, dentro de um novo cenário. Quando nós estamos dentro de um sonho, nós não percebemos mais os problemas da vida, o que aconteceu no dia anterior, nós apenas nos vinculamos profundamente àquela situação que nós estamos vivendo durante aquele sonho. E a palavra de Deus justamente fala sobre sonhos para que nós possamos aprender que aquilo que Deus tem para nós e que ainda não se tornou uma realidade, precisa ser como um sonho. Precisa ser algo que nós venhamos mergulhar profundamente. Precisa ser um cenário onde nós vamos nos fortalecer, independentemente se não é verdade nesse dia que isso já aconteceu. É uma realidade que nós podemos nos apegar. Quando nós sonhamos as coisas que Deus declarou para nós, nós nos tornamos mais fortes, nós renovamos as nossas esperanças, nós começamos a acreditar em algo que os nossos olhos naturais ainda não estão vendo, nós começamos a ter uma esperança diferente daquilo que, quem sabe, o médico disse que iria acontecer, ou daquilo que a nossa conta bancária está nos alertando que está acontecendo, ou daquela situação lá no ambiente de trabalho, ou mesmo daquele relacionamento dentro da nossa casa, onde aquela realidade está saindo de alguma forma do nosso controle. Quando nós entendemos isso, eu gostaria de trazer um versículo que você possa abrir comigo, Jó capítulo 39, versículo 4. Essa mesma palavra halam é usada de uma forma diferente para você entender o que eu estou falando desse sentido hebraico de sonhar. Diz assim: os seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes. Diga comigo: ficam fortes.
Está falando aqui de uma ilustração da natureza, sobre os filhotes dos animais que crescem nos campos e ficam fortes. Mas para você ter uma noção do que significa sonhar na palavra de Deus, essa expressão ficar forte é a mesma palavra halam, usada para sonhar e usada quando o salmista escreveu: quando o Senhor nos restaurou, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, quando o Senhor fez um milagre das nossas vidas. Era exatamente como um sonho. Nós ficamos exatamente como se nós estivéssemos dentro do nosso sonho, como quem sonha, como quem é fortalecido por uma imagem que a palavra de Deus produziu, por uma imagem que as palavras dos profetas produziram, por uma imagem que os líderes que Deus levantou no nosso meio declararam que assim Deus iria fazer. Então isso impregnou dentro daquele povo. Eles começam a enxergar essa imagem como um sonho, e agora, quando se torna realidade, o salmista pode cantar alegremente: quando o Senhor nos trouxe de volta, realmente era como se nós estivéssemos dentro de um sonho, uma realidade que Deus havia preparado para as nossas vidas. E assim, é muito importante percebermos que durante toda a palavra de Deus, o Senhor se relacionou com homens naturais, mulheres naturais, que tinham fraquezas, que tinham limitações, que enfrentavam dificuldades, que estavam no contexto em que viviam, na cultura em que viviam, limitados como seres humanos, assim como cada um de nós. Então, por exemplo, alguns exemplos eu gostaria de te falar hoje aqui. Eu não sei se você está lembrado da idade que Abraão tinha, quando Deus chama ele para viver uma completamente nova realidade. Abraão tinha 75 anos. E começou a viver uma nova realidade que vinha de Deus e que Deus mostrou para ele. E ele mergulha nessa nova realidade. A sua história muda e a nossa história muda porque ele acreditou nessa realidade. Moisés, por exemplo, com 80 anos de idade, se torna agora o libertador do povo de Deus. Se torna alguém que vive uma nova realidade com Deus. Caleb já havia vivido tantas coisas. Passou 40 anos no deserto. Enfrentou tantas dificuldades, mas com 85 anos de idade, começou a viver uma realidade completamente diferente. Enfrentou gigantes, entrou na terra prometida, desfrutou das promessas de Deus para a vida dele. E mais importante do que todos esses, o Senhor Jesus. Ele já sabia que teria que enfrentar a cruz, já sabia que teria que enfrentar sofrimento, já sabia que haveria um grande desafio à frente dele. Se você puder abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2, a palavra de Deus afirma assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Por que o Senhor Jesus conseguiu enfrentar os momentos mais difíceis da vida dele? Por que o Senhor Jesus conseguiu suportar a cruz? Por que o Senhor Jesus conseguiu vencer o desprezo? Por que o Senhor Jesus conseguiu atravessar o momento mais difícil da sua existência humana? Porque diz aqui na palavra de Deus que ele enxergou a alegria que lhe fora proposta. Ele enxergou a realidade que a palavra do Senhor havia estabelecido para ele. Ele enxergou o futuro que Deus havia desenhado para ele. E ele sabia que para chegar lá ele precisaria passar pela cruz, ele precisaria passar por algumas situações difíceis, ele precisaria enfrentar alguns desafios. Mas mesmo o Senhor Jesus precisou enxergar que havia uma realidade futura extraordinária de Deus para ele. E por causa disso, ele suportou a cruz. Por causa disso, ele venceu a vergonha. Por causa disso, ele suportou a humilhação. E por causa disso, nós estamos aqui hoje, com a oportunidade de viver uma nova vida. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos seres humanos, seres distintos de toda a criação.
Deus te fez parecido com Ele. Deus colocou no teu coração, dentro de ti, muitas características que vêm dEle. E uma das características que nós temos como seres humanos que vem de Deus é a capacidade de viver com esperança. Mas mesmo tendo essa capacidade de viver com esperança, isso continua sendo uma escolha de cada um de nós. Se nós vamos ser seres humanos que vivemos com esperança, ou seres humanos que vivem desesperados. O desespero é a falta de esperança. Nós escolhemos, você escolhe, se vive uma vida cheia de esperança, enxergando algo futuro que o Senhor já te prometeu e já estabeleceu que acontecerá, ou se nós fechamos os olhos para a palavra de Deus e passamos a viver a vida com desesperança, ou melhor, com desespero. Diga assim para quem está do teu lado: você é que decide, uma vida cheia de esperança ou uma vida de desespero. A palavra de Deus está disponível para a tua vida, está posta diante de ti hoje, para produzir uma vida de esperança que enxerga novas realidades. E se essa realidade ainda não está acontecendo como a palavra de Deus declara, você precisa hoje entender que isso tem que ser como um sonho real, tangível, em que nós mergulhamos dentro dessa realidade e passamos a colocar toda a confiança e toda a esperança nela. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a certeza das nossas esperanças. Também em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, que a esperança não nos decepciona, porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, e é por causa da presença de Deus dentro de ti que você pode renovar as tuas esperanças todos os dias, naquilo que a palavra de Deus afirma. Eu quero te ler para você um texto de um livro, livro intitulado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl, psicólogo que passou por 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, não como um psicólogo, mas como alguém que estava prisioneiro. O principal campo de concentração que ele enfrentou e passou mais tempo na sua vida foi o famoso campo de Auschwitz. E nesse campo de concentração, ele como psicólogo começou a perceber que muitos dos seus colegas, muitos daqueles que eram prisioneiros junto com ele, estavam com tendências de desespero e suicídio. E agora era proibido acudir alguém que tentava se suicidar. Se alguém começasse com algum procedimento para tirar a sua própria vida e você quisesse, como prisioneiro, colega, salvar a vida dessa pessoa, as 2 pessoas eram mortas. E agora Viktor Frankl, sem poder agir quando alguém já estava no limite do desespero, ele começa a perceber que existia algo que ele podia fazer para evitar que as pessoas tirassem a sua própria vida e pudessem superar aquele momento extremo de dificuldade. Eu vou ler um trecho para você, que diz assim: trata-se de 2 homens que, em conversas, haviam manifestado intenções de suicídio. Ambos alegaram da maneira típica que nada mais tinham a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles, e algo na vida no futuro estaria esperando por eles. E de fato revelou-se que por um deles havia um ser humano esperando, o seu filho, ao qual idolatrava, esperava pelo pai no exterior. E pelo outro homem, esperava não uma pessoa, mas um objeto, a sua obra de vida. O homem era cientista e publicara uma série de livros sobre determinado tema, a qual não estava concluída e aguardava a sua conclusão. E para essa obra, este homem era insubstituível, não poderia ser trocado por outro homem. Mas ele não era nem mais e nem menos insubstituível que aquele outro que no amor do seu filho também era único e não podia ser trocado. Aquela unicidade e exclusividade que caracterizam cada pessoa humana e dão sentido à existência do indivíduo, fazem-se valer tanto em relação a uma obra, a um trabalho, a uma conquista criativa, como também em relação a outra pessoa e ao amor que se tem por essa pessoa. Esse fato de cada indivíduo não poder ser substituído e nem representado por outro,
é, no entanto, aquilo que, levado ao nível da consciência, ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano pela sua vida e pela continuidade da sua vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. Ela sabe o porquê da sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo o como da sua existência. Viktor Frankl percebeu como psicólogo que havia uma forma de transformar aquele sofrimento em esperança, quando ele fizesse com que aqueles homens desesperados num campo de concentração pudessem enxergar uma figura futura completamente diferente, que conseguiriam depositar esperança nessa figura e viver por causa dessa esperança de futuro. Nós não precisamos imaginar figuras de futuro simplesmente inventadas em nossa mente. Nós temos uma confiança absoluta de que as promessas da palavra de Deus podem sim ser garantidas ao nosso futuro. E por causa disso, eu gostaria de te trazer 3 formas de nós produzirmos essas novas realidades em nossas vidas, como cristãos, como filhos de Deus, dependendo do Senhor e confiando nele. Porque se nós confiarmos em nós com esperanças puramente humanas, facilmente nós vamos nos frustrar e facilmente nós vamos chegar a um futuro diferente do que nós havíamos planejado. E o primeiro atributo para que se constituam novas realidades nas nossas vidas, especialmente na nossa vida com Deus, é nós entendermos que as novas realidades são geradas pela palavra de Deus. Diga assim comigo: novas realidades são geradas, são produzidas, não por mim, mas pela palavra de Deus. Então por isso importa sermos sedentos, vivermos com sede, com fome, de descobrirmos quais são os projetos de Deus para as nossas vidas, quais são os planos que Deus tem para nós, quais são as promessas que estão contidas na palavra de Deus para nós. Quando nós entendemos isso, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, 20 é um dos meus textos preferidos da palavra de Deus, e diz assim, 2 Coríntios 1, 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que versículo extraordinário da palavra de Deus. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Esse texto é extraordinário. Ele garante para cada um de nós que tantas quantas forem as promessas contidas na palavra de Deus, todas elas têm o aval para se cumprir na tua vida. Cada uma delas já está garantida, que é para que eu e você venhamos desfrutar delas, de acordo com o momento que estamos vivendo, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que vemos que é uma palavra viva de Deus para nós. Nós devemos nos apegar a uma nova realidade e mergulhar nela como que num sonho. Então nós precisamos passar a sonhar acordados com aquilo que a palavra de Deus estabelece como nosso futuro. Nós, como cristãos, precisamos ser sonhadores, que sejamos como José, que os seus irmãos ainda não entendiam e diziam: ah, lá vem o sonhador. Quando falar isso a você, você diga: obrigado, é isso mesmo que eu quero que você perceba, que eu sou alguém que olha para o futuro que Deus tem para mim. Está indo sim um sonhador, está caminhando sim um sonhador. Eu estou vivendo não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que a palavra de Deus declara que será verdade e realidade na minha vida. Quando nós entendemos isso, vamos para um segundo passo de produzir essas novas realidades. O primeiro é que elas vêm e são produzidas pela palavra de Deus. O segundo é que agora cabe a nós nos apropriarmos dela
e tornarmos visível pelo uso da nossa fé. E tornarmos tangível pelo uso da nossa fé. Então diga assim comigo: novas realidades são vislumbradas pela minha fé. Eu preciso agora receber a palavra de Deus e adicionar a essa palavra fé, confiança, adicionar a essa palavra certeza de esperança, adicionar a essa palavra a apropriação disso como uma realidade para a minha vida. Se você puder também abrir tua Bíblia mais uma vez em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Vamos ver o que diz a palavra de Deus naquele que é conhecido, sobre aquele que é conhecido como o pai da fé. Como é o nome do pai da fé? Abraão. Então, um episódio em que Deus trata com Abraão a questão da sua promessa, do seu futuro, da sua esperança. Gênesis 15, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe creditado como justiça. Veja o que Deus fez. Deus não apenas disse palavras que poderiam ser esquecidas, ou palavras sem sentido, ou sem uma figura que pudessem ser apropriadas como um sonho para Abraão, mas Deus agora tornou aquela sua palavra uma palavra viva, e trouxe Abraão a enxergar uma nova realidade, e levou Abraão para fora da tenda e disse: Abraão, sabe a palavra que eu tenho para ti? Sabe a promessa que eu tenho para ti? Eu quero agora que isso fique gravado dentro de ti. Olhe para as estrelas do céu, se é que tu podes contá-las, assim será a tua descendência. Então cada dia que passava e Sara não engravidava, Abraão lembrava das estrelas do céu. Cada mês que passava e ainda ele não tinha o seu filho gerado nos braços, ele poderia se apegar à imagem das estrelas do céu. Deus disse que assim será a minha descendência. Eu confio na sua palavra, eu confio na sua palavra. E a palavra de Deus diz que Abraão creu, Abraão se apegou, Abraão acreditou, e isso se tornou crédito para ele. Agora Deus estava em débito com ele. Abraão teve um crédito com Deus. Deus estava em débito com ele para cumprir a sua palavra. Se você puder abrir a tua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo 10, diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Ou seja, quando nós depositamos confiança, quando nós depositamos fé, quando nós vislumbramos o cenário da promessa de Deus para nós, Deus se torna em débito conosco, porque a palavra dele precisa se cumprir agora. A palavra dele precisa se tornar realidade. Deus tem um compromisso contigo quando você coloca e deposita fé na sua palavra e na sua promessa. E o terceiro e último aspecto de trazermos à existência novas realidades é que cada um de nós precisa entender que novas realidades passam por uma prova. Diga assim comigo: novas realidades atravessam a prova. E essa parte não é tão prazerosa de ser vivida. Nós, como seres humanos, naturalmente não gostamos muito da parte da prova. Mas provavelmente, se você trabalha em uma empresa, hoje você está colhendo o fruto do teu trabalho, porque um dia você passou na prova. Se você te formou no colégio, você hoje pode ter quem sabe uma função diferente na sociedade, porque você passou em muitas provas. Se você está casado hoje e, como eu, fez daquela moda antiga, no primeiro dia em que precisou pedir a mão da sua agora esposa, você passou por uma dura prova. A minha prova durou algumas horas diante do sogrão.
Até que eu consegui realmente sair de lá dizendo: agora eu tenho uma namorada que será minha futura esposa. Todas as grandes realidades passam por prova. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter prazer nos momentos de dificuldade, porque sabemos que ali na frente virá uma nova realidade. O cristão, ele é meio esquisito, porque ele se alegra na tribulação. Ele se alegra na dificuldade, porque ele sabe que Deus irá transformar a sua realidade, que se está acontecendo alguma dificuldade é porque é transitório e não é o fim ainda. Quando vemos Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Olha a fé deste homem chamado Abraão. Ele havia demorado, entre aspas, 25 anos para gerar o filho da promessa. E agora Deus pede a vida do seu filho como prova da sua fé. E ele então oferece Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Por que Abraão não titubeou, não deixou de confiar em Deus? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente já recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão passou pela prova. Nós sabemos pela história que ele não precisou de fato sacrificar o seu filho, mas no coração dele isso tinha acontecido, para que Deus pudesse levar ele a uma nova realidade, para que Deus pudesse provar o seu coração. O último texto que eu gostaria de compartilhar contigo da Bíblia está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, e diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois cada um de vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Diga comigo assim: a prova da minha fé produz perseverança. Continue, diga assim comigo: e se eu persevero, eu tenho certeza de que eu vencerei. Eu quero finalizar contando um episódio da minha vida para você. Eu estava vivendo um momento bastante intenso na minha rotina, alguns anos atrás, e estava estudando 4 disciplinas na universidade, estava fazendo o meu estágio, eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, eu já trabalhava numa função de gerência 44 horas por semana, eu havia implantado igreja em uma cidade 130 quilômetros distante do meu trabalho, e eu estava transicionando uma outra igreja em uma outra cidade 200 quilômetros distante do meu trabalho. Estava bastante intensa a minha rotina naquela época. Então, eu acabei tendo uma surpresa certo dia que eu cheguei em casa e fui ver a correspondência, e tinha uma infração de trânsito me esperando na caixinha do correio. Eu fiquei um pouco entristecido, porque naquela época tão intensa de estudos e tantos investimentos, eu estava, como a gente diz no dito popular, apertado financeiramente. Mas tudo bem. No outro dia daquela mesma semana, eu morava numa casa de aluguel, que era nos fundos, e não tinha calçado, o portão que saía para minha casa saía direto na rua. Então, quando eu fui sair com o meu carro para a rua, um caminhão veio quase parando, encostou no meu para-choque, quebrou meu farol, meu para-choque, e eu bati o meu carro naquele outro dia. E eu tinha que ir para essa cidade 200 quilômetros distante no dia seguinte. E agora eu mandei meu carro arrumar, tinha aquela correspondência me esperando para ser quitada, e pedi para um colega meu que também estava junto comigo na célula fazer essa viagem comigo de 200 quilômetros de distância para fazer um treinamento em uma outra igreja. Então fomos lá e direto do serviço, viajamos, fizemos esse treinamento num dia de meio de semana. Quando estávamos voltando, em torno de meia-noite, 1h da manhã, um dia de chuva, nós passamos por um buraco grande, assim, profundo, e pegou uma roda do carro, rasgou o pneu, entortou a roda, e na roda de trás danificou o pneu e saltou um ovo para fora, assim, do pneu. Mas não chegou a furar, porque nós só tínhamos um step. Todos só têm um step, né?
Então nós vivemos aquele momento, viemos cuidando, voltamos intercedendo para que não furasse aquele segundo pneu às 2 horas da manhã, agora na estrada, sem step. E como você se sentiria se acontecesse tudo isso na mesma semana na tua vida e você estivesse se dedicando completamente para as coisas de Deus? Naquele dia, eu senti muito fortemente a necessidade de ter um conselho do meu pai espiritual. E eu liguei para o apóstolo Ricardo e eu disse: apóstolo, não estou entendendo, eu já revisei todas as possibilidades de pecados graves na minha vida. Eu já escrutinei tudo aquilo que eu estou fazendo, se tem alguma coisa errada, mas aconteceu assim nessa semana e eu não sei mais o que fazer. Se não fosse pessoas mais maduras, que estivessem prontas a nos aconselhar no momento de dificuldade, todos nós teríamos uma tendência de fraquejar na nossa fé. E naquele dia o apóstolo Ricardo disse assim: Diego, eu tenho certeza pelo que tu está me falando, eu tenho certeza absoluta que não tem nada de errado contigo. Tu simplesmente está passando por um momento em que a tua confiança, a tua fé e o teu coração em Deus estão sendo provados. Eu me lembro certinho que ele me disse assim: fica firme, persevera, não desiste, continua naquilo que Deus te colocou para fazer, e eu tenho certeza que tu vai ver o resultado disso ali na frente. Então aquilo veio como que um consolo para o meu coração. E eu que já estava pensando em tantas outras possibilidades, quem sabe abrir mão de algumas coisas, ou até meio chateado, achando que o erro naquele dia estava comigo e que eu estava fazendo coisas muito erradas na minha vida, mesmo sem perceber. Então aquela palavra trouxe confiança de novo para mim. E dito e feito, alguns meses depois, a realidade da minha vida, da minha família, do meu ministério mudou completamente. Alguns meses depois, nós já estávamos com a igreja em Viamão inaugurada, com grandes frutos do reino de Deus, já estávamos vivendo coisas extraordinárias, nem perto daquela realidade de quando a minha fé foi provada. Então hoje eu posso te dizer, pela palavra de Deus e por aquilo que eu tive como experiência na minha vida, existem novas realidades preparadas para ti. O Senhor tem coisas grandiosas e preciosas para que tu viva num futuro muito breve. O que nós precisamos fazer é nos apegar a isso por meio da palavra de Deus, nos apropriarmos dessa figura que são as promessas de Deus para nós, que se tornam rema em momentos específicos da nossa vida, depositando confiança e fé nelas. E por último, aguentar firme qualquer tipo de desafio, de dificuldade, de prova da nossa fé que aconteça, porque em breve, muito em breve, o Senhor se manifesta e transforma completamente a nossa realidade. Se o nosso coração passa na prova, é creditado justiça, e o Senhor se coloca em débito, porque a palavra dele precisa se cumprir, porque nós mostramos que não confiamos em nós, que não confiamos nas circunstâncias, que nós confiamos no verdadeiro Deus, Todo-Poderoso, fiel, Criador dos céus e da terra, e que quer que cada um de nós sejamos seus filhos.